Já o presidente em exercício, Davi Alcolumbre, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estiveram hoje em praias de Alagoas e Sergipe, estados que estão entre os 9 do Nordeste atingidos por manchas de óleo. Pois é, em Aracaju, Alcolumbre anunciou que nos próximos dias será elaborada uma medida provisória para garantir recursos para os municípios atingidos pelo resíduo. Ele também assinou um decreto que prorroga por mais 2 meses o pagamento do seguro defeso aos pescadores prejudicados. Essa ampliação se dará através de recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, do FAT, e isso a gente está falando em uma monta de mais ou menos 120, 130 milhões de reais, caso atingirmos os 2 meses de liberação para esses 60 mil pescadores. O presidente Jair Bolsonaro continua a visita à Ásia. Em Pequim, teve encontro com empresários brasileiros e chineses. Ele também se encontrou com o presidente da Assembleia Popular da China, com o primeiro-ministro e com Xi Jinping, presidente da China. Em seguida, participou de um jantar oferecido pelo presidente chinês. Depois dessa etapa da viagem à Ásia, o presidente Jair Bolsonaro segue para o Oriente Médio, onde visita os Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. E durante viagem à China, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai isentar de visto os turistas chineses e pretende fazer o mesmo com os indianos. Neste ano, o presidente Bolsonaro já havia isentado de visto outros 4 países: Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Olá, eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro continua a viagem pela Ásia. Ele já esteve em Tóquio, no Japão, e agora está na China. Em Pequim, o primeiro compromisso foi uma visita à Grande Muralha, o principal cartão postal chinês. Também teve uma reunião e um jantar de negócios com diretores das principais empresas chinesas. O encontro foi promovido pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff. É mais uma missão em busca de parcerias comerciais com a China. O que for possível fazer para o desenvolvimento do país, nós faremos. Tenho certeza que a viagem será coroada de sucesso. E alguns ministros chegaram antes à China para adiantar as negociações. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre as possíveis parcerias na área. Algodão, soja, milho, enfim, cana-de-açúcar, etanol. Falamos de vários assuntos. Foi uma reunião muito proveitosa. Essas parcerias ficam muito interessantes e à medida que a gente conhece, que a gente toma conhecimento e que a conversa fica menos institucional, mas porém com mais abertura, as coisas caminham mais rápido. E o vice-presidente Hamilton Mourão está em Lima, no Peru. Na agenda, um acordo com a Marinha Peruana e encontro com investidores estrangeiros para apresentar oportunidades de negócios no Brasil. Nós somos o terceiro parceiro comercial do Peru. O vice-presidente Hamilton Mourão também vai discutir temas como a integração das fronteiras e as negociações Mercosul-Aliança do Pacífico. E aqui no Brasil, quem assume a presidência da República é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No exercício do cargo, ele visita hoje praias de Alagoas e Sergipe atingidas pelo vazamento de óleo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e parlamentares fazem parte da comitiva. Em pronunciamento ontem à noite, em rede nacional de rádio e televisão, o ministro do Meio Ambiente disse que o Brasil vai acionar a OEA para que a Venezuela se manifeste, já que a origem do óleo é de lá. Amostras do material coletado foram analisadas em laboratórios especializados, que identificaram que esse material não foi extraído do território nacional, mas provém, conforme demonstrado por análise técnica, de poços e misturas de origem venezuelana. Desse modo, o presidente da República determinou que fosse encaminhada a solicitação formal à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado. O Governo Agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. O governo federal vai destinar dinheiro para ajudar prefeituras e pescadores prejudicados com as manchas de óleo que atingiram o litoral nordestino. Confira os detalhes na reportagem. Em Aracaju, Alcolumbre assinou decreto que prorroga por mais 2 meses o pagamento do seguro defeso a 60 mil pescadores. Essa ampliação se dará através de recursos do Fundo de Amparo
do trabalhador, do FAT. E isso a gente está falando em uma monta de mais ou menos 120, 130 milhões de reais, caso atingirmos os 2 meses de liberação para esses 60 mil pescadores. Alcolumbre também anunciou que nos próximos dias será elaborada uma medida provisória para garantir recursos para os municípios atingidos pelo resíduo. A gente precisa fazer uma medida provisória que possa dar a capacidade para que os estados e municípios possam fazer as contratações de pessoal, deixando essa janela pela questão do tempo e do prazo que a gente pode ainda ter em relação ao aparecimento dessas manchas de óleo no Nordeste brasileiro. Aqui em Sergipe, todas as praias foram contaminadas com óleo, o que levou o estado a decretar situação de emergência. 2,5 milhões de reais foram repassados pelo governo federal para ajudar na limpeza do litoral sergipano. O ministro Ricardo Salles disse que o governo federal está atuando de forma eficiente para conter as manchas de óleo e que o turismo no Nordeste não será prejudicado. Podem continuar vindo para o Nordeste, manter as suas reservas, manter as suas atividades de turismo para o final do ano, etc., porque as respostas de limpeza das áreas têm sido feitas por esse grupo de entes federativos de maneira muito eficiente. E por falar em acordos comerciais, o vice-presidente Hamilton Mourão esteve com empresários peruanos em Lima. Luana Karen acompanhou. No primeiro compromisso em Lima, o vice-presidente Hamilton Mourão foi recebido no Ministério das Relações Exteriores do Peru para tratar da venda de material de defesa do Brasil para a Marinha Peruana. Em seguida, Mourão participou de um encontro com empresários e investidores para apresentar as oportunidades de negócios no Brasil. O Brasil é o terceiro parceiro comercial do Peru. Em 2018, as trocas comerciais entre os dois países bateram recorde e chegaram a 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Entre os principais produtos que o Brasil vende ao Peru estão automóveis, ônibus, plástico e arroz. Por outro lado, compra dos peruanos cobre, zinco, petróleo e têxteis. Desde janeiro deste ano, o comércio entre os países é totalmente livre de impostos. O vice-presidente também foi recebido pelo presidente do Peru, Martim Vizcarra. Na pauta, temas como integração na fronteira, relações econômicas e cooperação no combate ao crime.